Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para falar de Copa do Mundo, de clubes. Olha, eu não imaginava que tão cedo os times europeus fossem arrumar desculpas para o seu rendimento aquém em algumas partidas, principalmente diante de clubes sul-americanos. O chororô do presidente do Porto, seu Andrés Vilas-Boas, ele é comovente. É comovente, eu fico assim extremamente comovido com tais palavras. Só que, curiosamente, por trás, do discurso de que, segundo o senhor presidente do Porto, senhor Vilas-Boas, ninguém queria estar aqui. Muitos jogadores não queriam estar aqui, ele falando lá nos Estados Unidos, na Copa do Mundo, queriam descansar, queriam tirar férias para iniciarem a nova temporada. E na hora de botar a graninha no bolso, botar o tutuzinho no bolso, tutu gordo, né? Tutuzinho robusto, ninguém reclamou do calor norte-americano. Na hora de botar money no bolso, ninguém reclamou. E outra coisa, né? O mundo dá voltas. A hipocrisia é o fermento mesmo, né? Daqueles que não conseguem justificar de forma racional seus próprios fracassos. Era só o presidente do Porto falar o seguinte: nosso time é horroroso. Esse é o pior Porto dos últimos 30 anos. Nós só estamos aqui por conta de uma matemática do ranking que nem a gente entendeu. Que o certo era a gente estar em Portugal e o Barcelona estar aqui. O certo era a gente estar curtindo lá na Ilha da Madeira e o Arsenal estar aqui. Ele deveria ter falado isso. Ele poderia ter falado isso. Mas não. Porque ninguém queria estar aqui. Porque faz muito calor. Porque os jogadores estão cansados, desgastados. Enfrentamos aí o Palmeiras e nem assim o Palmeiras venceu o Porto e blá, 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 blá. Vocês tomaram um vareio do Palmeiras. Essa é que é a verdade. O Palmeiras foi incompetente de não ter vencido esse jogo. Mas a mensagem que se manda é a seguinte: esse jogo do Palmeiras mostra que o Palmeiras é bem favorito ao primeiro lugar desse grupo. Não estou dizendo que vai ter facilidade, porque não vai ter. Ele pode tornar o jogo fácil. Próxima partida contra o Al-Ahly, por exemplo, o Palmeiras pode até transformar o jogo numa partida controlada, né? Agora, o Palmeiras não é um time de espetáculo, o Palmeiras não é um time de se impor em termos de resultado e tal. A não ser que o time é extremamente frágil mesmo. E eu não acho que o Palmeiras vá golear, por exemplo, ao Al-Ahly, Inter Miami. Não acho mesmo, não acho mesmo. Tem mais time, mostrou contra o Porto. Jogou, não vou dizer que jogou de igual para igual, não, porque eu vou ser injusto com o Palmeiras. O Palmeiras jogou muito mais. Essa questão física pesa? É claro que pesa. É claro que pesa. Agora, isso não pode ser justificativa para os caras do Porto acharem que são um timaço. Pega a classificação do último campeonato português que você vai ver que o Porto está atrás do Sporting, que foi o campeão e não está na Copa do Mundo de Clubes, e do Benfica. Então, assim, ele é dos três grandes, ele é o terceiro. Dos três grandes da Liga de Portugal, ele é o terceiro. Gente, vocês imaginem. A gente viu ontem. É um time de dar pavor nos seus torcedores. E uma pena que o Palmeiras não conseguiu a vitória. Tá? Porque para o futebol sul-americano, brasileiro, é mostrar, estava falando da hipocrisia. Olha só, é assim que a gente joga o Intercontinental no final do ano, vocês sabiam? Olha aqui, a hipocrisia, o fermento dos fariseus, né? Conforme as escrituras sagradas, a hipocrisia é o fermento dos fariseus. No final do ano, ninguém reclama. Os times sul-americanos, principalmente os brasileiros, que têm um calendário diferente, estão esgotados. O que fizeram com o Botafogo no ano passado foi uma canalice das grandes. O Botafogo não teve tempo nem de esticar a perna para sair do Brasil como campeão brasileiro. Não teve nem festa do título brasileiro, porque não pôde ter, para jogar contra o Pachuca numa quarta-feira, numa viagem louca, num avião horroroso, para Doha. E aí ninguém fala, não, é assim mesmo, tal. O Real Madrid campeão sobrando, tal. Claro, eles sempre sobram.
Porque a gente já está em frangalhos. Os clubes sul-americanos, principalmente os brasileiros, estão já em frangalhos. Agora são eles que estão em frangalhos, mesmo tendo feito uma temporada medíocre, como foi a temporada do Porto. Uma temporada horrorosa, como foi a temporada do Porto. E aí o senhor Andrés Vilas-Boas, em vez de reconhecer o valor dos times brasileiros, principalmente, do Palmeiras, que botou o Porto na roda, que fez o goleiro reserva do Porto ser conhecido no mundo inteiro, todo mundo estava achando que o destaque do Porto é o goleiro, Diogo Costa. Sem o Diogo Costa vai ser difícil, que esse goleiro só jogou 7 jogos na temporada, tal. Tá aí, ó. Aí. Agarra pra caramba, agarrou muito, foi o grande destaque da partida, foi o melhor jogador em campo, o goleiro do Porto. Isso não mostra, acho que a gente também tem que botar o pezinho no chão. Eu sei que os torcedores mais inteligentes do Palmeiras estão satisfeitos com a atuação, decepcionados porque dava para ganhar, essa é a verdade, né? Dava para ganhar, mas satisfeitos com a atuação porque o Palmeiras vai pegar agora Al Ahly e Inter Miami. Em tese, equipes mais frágeis do que o Porto, muito em tese, né? Agora, a gente tem que botar o pé no chão e não achar que esse jogo do Palmeiras contra o Porto é um recado de que tá aí, ó, europeus, sul-americanos não estão tão abaixo dos clubes europeus. Gente, muita calma nessa hora, muita calma. Primeiro que o recado não vale para os europeus. A Liga de Portugal é uma liga muito mais fraca do que as principais ligas da Europa. Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, Itália, muito mais fraca. As equipes portuguesas, elas são mais fracas do que as grandes equipes das principais ligas. Isso aí tem que ficar muito claro. E o Porto é a pior das equipes grandes de Portugal. Então não é porque o Palmeiras fez um jogo amassando o Porto, propondo o jogo, tendo mais chances de vencer, que agora as diferenças acabaram. Não vamos nos iludir, pelo amor de Deus, a CBF é maravilhosa, faz uma estátua de Edinaldo Rodrigues. Calma. A gente pegou um time fedendo a peixe. Porto fedendo a peixe em Portugal. Cansado da temporada, um sol escaldante de 3, 4 horas da tarde. É claro que isso vai ter um peso, principalmente quando se trata de uma equipe tão bem dirigida como o Palmeiras. E outra, torcedor do Palmeiras, não fica chateado porque esse jogo não é demonstração de que os sul-americanos são melhores. Não. Esse jogo é uma demonstração de que o Palmeiras vai passar. Esse jogo é uma demonstração de que só depende mesmo do Palmeiras fazer o que ele fez para se classificar. Precisa melhorar a pontaria? Bastante. Não dá para perder o sem número de gols que o Palmeiras perdeu numa partida de Copa do Mundo de clubes. Não dá. Cada jogo é uma oportunidade única de fazer história, tá? Mas, sinceramente, o recado foi dado. O favorito do grupo não é mais o Porto. O favorito do grupo é o Palmeiras. E aí os portistas estavam falando que o Al Ahly era o adversário do Porto. Eu acho que o Al Ahly pode até ser o adversário do grupo do Palmeiras. Tá? Que timeco esse do Porto. E claro, dá destaque aqui ao time brasileiro que venceu. Hoje tem Flamengo, amanhã tem Fluminense. O jogo do Flamengo é um jogo da mesma dimensão desse do Botafogo de ontem, né? Porque é um jogo em que o Flamengo tem que vencer, não tem negociação. O grupo do Flamengo é um grupo mais fácil, claro, né? Ele tem o Los Angeles ainda no grupo, que é bem mais fraco. Mas o Botafogo fez história. O Botafogo está reescrevendo a sua belíssima história. Uma história que cativou o mundo. Uma história que fez o Botafogo ser reconhecido no planeta inteiro como o clube que transformou o Brasil no país do futebol. Hoje o Brasil não é mais o país do futebol, tem muitos à frente, mas já foi, e graças ao Botafogo. E o Botafogo está fazendo uma linda história. Importa menos nesse momento como foi a vitória, importa mais o resultado. O Botafogo venceu. O Palmeiras jogou muita bola, tá com 1 ponto. Se não jogar bem contra o Al Ahly, era um jogo que poderia ter vencido contra o Porto. Você jogou muito mais. Então, para o botafoguense, aqui é a dica. Curta a vitória. Porque a Copa do Mundo de Clubes, ela não é parâmetro para o que vai acontecer no restante da temporada.
principalmente para o Botafogo, que tem PSG e Atlético de Madrid no seu grupo. O que o Botafogo tinha que fazer de obrigação, ele fez. Venceu os donos da casa. Venceu o Seattle Sounders. Vai agora para esse confronto contra o PSG com a possibilidade ainda de se classificar, mesmo se perder. Ele precisaria ou empatar, dependendo da questão de saldo, com o Atlético de Madrid, ou vencer. E não é nenhum absurdo. O Atlético de Madrid, assim como o Porto, colocou literalmente as línguas para fora. Os jogadores colocaram a língua para fora, não aguentaram. No sol escaldante de meio-dia, os caras simplesmente sucumbiram. Sucumbiram. Porto, Atlético de Madrid, o PSG não, que é uma máquina, né? E dá para sonhar. Dá para sonhar. Tá aqui na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Não é para passeio, é para sonhar. E cada jogo é um jogo. Sabedoria popular diz: o lambaria é pescado, o jogo é jogado. Ah, perdeu pro PSG. O Atlético de Madrid tomou 4-0 do PSG. Vai acabar a instituição Atlético de Madrid? Não vai. Não vai. O Inter de Milão tomou 5. O Inter de Milão vai seguir a sua jornada, inclusive no Mundial de Clubes. Então o Botafogo tem que entender isso. Vai buscar fazer um jogo histórico contra o PSG? Vai. E vai chegar na última rodada dependendo de si mesmo para se classificar. O Botafogo fez história. O primeiro clube brasileiro a vencer na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. O torcedor tem que estar muito orgulhoso. É tempo de Botafogo, sim. É tempo de Botafogo, sim. Eu fico por aqui. Até a próxima edição do Dois Toques, a Casa do Futebol.